Olá a todos! Sejam bem-vindos à disciplina Métodos Científicos para Engenharia, Introdução ao TCC. Eu sou Nikola Tesla, assistente em inteligência artificial do professor Vinícius Dantas, e será um prazer conduzi-los nesta jornada pelos fundamentos da pesquisa científica aplicada à nossa área. Esta videoaula foi revisada, mas ainda pode conter algum erro, favor reportar caso seja detectado. Nas 4 primeiras aulas, percorremos um longo caminho. Aprendemos o que é ciência e método científico, como definir problemas e hipóteses, como classificar pesquisas, como buscar informações em bases científicas e de patentes. Foi a fase de fundamentação e planejamento. Hoje, vamos juntar todas essas peças. Vamos aprender a estruturar um projeto de pesquisa, o documento que organiza, comunica e guia todo o trabalho acadêmico. Se a pesquisa é uma viagem, o projeto é o mapa. Sem mapa, você pode até chegar a algum lugar, mas provavelmente será por acaso, e não por planejamento. E em pesquisa, acaso não é método. O projeto de pesquisa tem múltiplas funções, é um planejamento, organiza as etapas antes de começar, é uma comunicação, apresenta sua proposta a orientadores e comitês, é um instrumento de avaliação, permite que outros julguem a relevância e viabilidade, e é um guia, serve como referência durante a execução. Hoje, vamos aprender a construir esse mapa, passo a passo, com exemplos práticos de engenharia. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, estruturar corretamente os elementos pré-textuais, título, resumo, palavras-chave. Vamos entender como esses elementos, aparentemente simples, são fundamentais para causar uma boa primeira impressão. Segundo, elaborar cada seção dos elementos textuais, introdução, revisão da literatura, metodologia. Vamos detalhar o que deve constar em cada uma, com exemplos práticos. Terceiro, organizar os elementos pós-textuais, referências, apêndices, anexos, e construir um cronograma realista. Por que planejar o tempo é tão importante quanto planejar o conteúdo? Quarto, aplicar critérios de avaliação para analisar criticamente projetos de pesquisa. Isso vai desenvolver seu olhar crítico e prepará-lo para avaliar seu próprio trabalho e o de colegas. Ao final, vocês terão um modelo mental claro do que é um projeto de pesquisa de qualidade e estarão aptos a construir o seu próprio. Antes de mergulharmos na estrutura, quero que vocês visualizem o projeto como um mapa. Vejam a imagem. Essa é a metáfora perfeita. O projeto de pesquisa é o seu mapa do tesouro. Ele mostra onde você está, o ponto de partida, seu conhecimento prévio, o estado da arte. Onde quer chegar, o destino, seus objetivos, as respostas que busca. O caminho a percorrer, a metodologia, as etapas. Os obstáculos no caminho, desafios metodológicos, limitações. O tempo estimado de viagem, o cronograma. Como o GIL, 2022, destaca em como elaborar projetos de pesquisa, o projeto não é um formalismo burocrático. É uma ferramenta de trabalho intelectual. Um bom projeto aumenta as chances de sucesso e reduz retrabalho. Inversamente, a falta de projeto ou um projeto mal feito é receita para o fracasso. Portanto, dediquem tempo e cuidado a essa etapa. É um investimento que se paga muitas vezes ao longo da pesquisa. Vamos começar com uma visão panorâmica da estrutura completa de um projeto de pesquisa. O diagrama mostra 3 blocos empilhados, elementos pré-textuais, são aqueles que antecedem o texto principal. Incluem capa, folha de rosto, sumário, listas, quando necessárias, título, resumo e palavra-chave. São a embalagem do seu projeto. Elementos textuais, é o corpo do projeto. Incluem introdução, revisão da literatura, metodologia, cronograma e, opcionalmente, resultados esperados. É o conteúdo propriamente dito. Elementos pós-textuais, vêm após o texto. Incluem referências bibliográficas, apêndices e anexos. São os complementos e as fontes. Vamos detalhar cada um desses elementos nos próximos blocos, começando pelos pré-textuais. Começamos pelo primeiro contato que o leitor tem com seu projeto, o título. O título é o cartão de visitas da sua pesquisa. Muitas vezes,
é a única coisa que um avaliador lê antes de decidir se vai ou não examinar o projeto com mais cuidado. Em bases de dados, é o principal elemento de busca. Um bom título tem 4 características: claro, sem ambiguidades, fácil de entender, conciso, idealmente entre 10 e 15 palavras. Títulos muito longos cansam, muito curtos podem ser vagos. Informativo, deve conter os elementos centrais do estudo: o que, com quem, onde. Representativo, reflete fielmente o conteúdo, não promete mais do que entrega. Humberto Eco, em Como se faz uma tese, dedica algumas páginas à importância do título. Ele diz que o título deve ser como uma boa manchete de jornal, atraente, mas honesta. Existem diferentes estilos de título. Conhecê-los ajuda a escolher o mais adequado para seu trabalho. Os 4 cards mostram exemplos. Título informativo: declara o tema de forma direta. Exemplo: análise da viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos residenciais no Brasil. É claro, informativo, mas pode ser menos atraente. Título indicativo: sugere o conteúdo sem detalhar. Exemplo: energia solar no Brasil, desafios e oportunidades. É mais curto, mas menos informativo. Título interrogativo: formula uma pergunta. Exemplo: a energia solar é viável para residências brasileiras? É atraente, mas cuidado, a pesquisa deve realmente responder à pergunta. Título com subtítulo: combina informação e atração. Exemplo: concreto com resíduos de borracha, avaliação das propriedades mecânicas e de durabilidade. A primeira parte atrai, a segunda informa. Em projetos de pesquisa, o mais comum é o título informativo ou o título com subtítulo. O interrogativo é mais usado em artigos de opinião ou ensaios. O importante é escolher o que melhor se adequa ao seu conteúdo e ao público. Vamos ver exemplos concretos em diferentes áreas da engenharia. Engenharia civil: utilização de agregados reciclados de RCD em concretos estruturais, influência na resistência à compressão e módulo de elasticidade, informativo, com subtítulo específico. Engenharia mecânica, produção, otimização multiobjetivo de processos de usinagem utilizando algoritmos genéticos, um estudo de caso em fresamento de ligas de alumínio, claro, com método e aplicação. Engenharia ambiental: avaliação do ciclo de vida de sistemas de tratamento de efluentes em indústrias têxteis da região sul do Brasil, informativo, com recorte geográfico. Engenharia elétrica, computação, desenvolvimento de um sistema de baixo custo para monitoramento de qualidade do ar baseado em IoT, claro, com objetivo e tecnologia. Percebam que todos são específicos, informativos e permitem que o leitor entenda rapidamente do que se trata. Passemos agora ao resumo. Se o título é o cartão de visitas, o resumo é o elevator pitch da sua pesquisa. O resumo é a versão condensada do projeto. Em poucas palavras, geralmente entre 150 e 500, dependendo da exigência, você deve sintetizar todo o essencial. Por que isso é estratégico? Porque muitas vezes o resumo é a única parte que será lida. Avaliadores de agências de fomento, orientadores em pré-seleções, leitores em bases de dados, todos usam o resumo como filtro para decidir se vale a pena ler o texto completo. Um resumo ruim pode condenar um bom projeto. Inversamente, um resumo bem escrito pode valorizar um projeto e atrair a atenção necessária. Como Lacatos e Marconi, 2021, destacam, o resumo deve ser autossuficiente, o leitor deve entender o essencial sem precisar consultar o texto principal. Existem 2 formatos principais de resumo, estruturado e não estruturado. A comparação lado a lado mostra a diferença. Resumo não estruturado é um parágrafo único, contínuo, sem divisões. Mais comum em projetos simples, resumos antigos. Exige que o autor organize as ideias em um fluxo contínuo, o que pode ser desafiador. É o mais utilizado em projetos extensos, artigos, monografias. Resumo estruturado é dividido em seções com títulos. As seções típicas são contexto, introdução, objetivos, metodologia, resultados esperados, conclusões e implicações. É o formato preferido hoje por muitas agências de fomento,
porque facilita a leitura e garante que todos os elementos essenciais estejam presentes. No exemplo do slide, o mesmo conteúdo aparece dos dois lados. Do lado esquerdo, um bloco único, do direito, dividido em caixas com títulos. Visualmente, fica mais claro e mais fácil de escanear. Independentemente do formato, um bom resumo deve conter certos elementos. Contextualização, uma ou duas frases situando o tema no cenário mais amplo. Problema, a pergunta central que motiva a pesquisa. Objetivos, geral e específicos, sintetizados. Metodologia, abordagem, procedimentos, materiais. Resultados esperados, o que se pretende descobrir, no projeto, ainda são esperados. Contribuições, relevância teórica ou prática. Além disso, o resumo deve ser claro, linguagem acessível, conciso, sem palavras desnecessárias, completo, contém todos os elementos essenciais, e coerente, as partes se conectam logicamente. Lembrem-se, o resumo não é uma introdução. É uma síntese de tudo. Por isso, deve ser escrito por último, quando o projeto já está completo. Vamos ver um exemplo concreto, baseado no nosso tema recorrente. Título: Utilização de agregados reciclados de RCD em concretos estruturais, influência na resistência à compressão e módulo de elasticidade. Resumo: a construção civil é uma das atividades que mais geram resíduos no Brasil. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de resíduos de construção e demolição, RCD, nas propriedades mecânicas de concretos estruturais. Serão analisados teores de substituição de 0%, 25%, 50% e 75% em massa. Os corpos de prova serão submetidos a ensaios de resistência à compressão axial e módulo de elasticidade aos 28 dias. Espera-se identificar o teor ótimo de substituição que mantém as propriedades dentro dos limites normativos, contribuindo para a destinação sustentável de RCD e para a redução da extração de recursos naturais. Percebam que em poucas linhas temos contexto, geração de resíduos, problema, influência da substituição, objetivo, avaliar, metodologia, teores, ensaios, resultados esperados, teor ótimo, e contribuições, sustentabilidade, redução de extração. Tudo em um parágrafo coeso. Palavras-chave são termos que representam os conceitos centrais da pesquisa. Suas funções são indexação. Em bases de dados, as palavras-chave são usadas para catalogar o trabalho, permitindo que outros pesquisadores o encontrem. Facilitação de busca. Um pesquisador interessado em seu tema usará palavras-chave similares para buscar trabalhos. Critérios para escolha. Relevância. Devem capturar a essência do trabalho. Especificidade. Equilíbrio entre muito amplo, concreto, e muito restrito, concreto com agregado reciclado de RCD de obras novas na região sul. O termo muito amplo gera muitos resultados, o muito restrito, nenhum. Padronização. Usar termos reconhecidos na área, preferencialmente os mesmos usados em periódicos e bases consolidadas. Geralmente, pede-se de 3 a 5 palavras-chave. Para o mesmo projeto, as palavras-chave seriam: concreto estrutural, agregados reciclados, resíduos de construção e demolição, RCD, propriedades mecânicas, sustentabilidade. Percebam que são termos que, combinados, representam o trabalho. Um pesquisador interessado em concreto com agregados reciclados provavelmente usará essas palavras. Dica: incluir sinônimos e variações pode ajudar na indexação, mas o ideal é usar os termos mais consensuais na área. Em projetos submetidos a agências, às vezes há um campo separado para palavras-chave e para termos de indexação. Verifiquem as instruções. Os 3 ícones lado a lado, título, alvo, resumo, página resumida, palavras-chave, etiquetas, representam os elementos pré-textuais essenciais. Título, claro, conciso, informativo, o cartão de visitas. Resumo, versão condensada do projeto, deve conter contexto, problema, objetivos, metodologia, resultados esperados e contribuições. Palavras-chave, termos de indexação, escolher com critério, equilíbrio entre amplo e específico. Esses elementos são a primeira impressão do seu projeto.
Cuide deles com atenção. Um projeto excelente com título e resumo mal elaborados pode ser subestimado. Inversamente, um projeto mediano com excelente apresentação pode ganhar pontos. Agora, vamos ao coração do projeto, os elementos textuais. A introdução é a primeira seção textual propriamente dita. É a porta de entrada para seu leitor. A introdução tem múltiplas funções: contextualizar o leitor sobre o tema, situando-o no cenário mais amplo. Apresentar o problema de pesquisa de forma clara. Justificar a relevância do estudo, mostrando por que vale a pena. Delimitar o escopo, deixando claro o que será e o que não será abordado. Apresentar os objetivos, geral e específicos. Anunciar a estrutura do projeto, guiando a leitura. Uma boa introdução conquista o leitor, desperta interesse e mostra que o autor domina o tema. Qual a estrutura típica de uma introdução? O diagrama de funil invertido ajuda a visualizar. A sequência é: 1. Contextualização ampla. Situa o tema no cenário geral, social, econômico, tecnológico, ambiental. 2. Contextualização específica. Aproxima-se do problema específico, focando no nicho da pesquisa. 3. Formulação do problema. A pergunta central, explícita. 4. Justificativa. Por que é importante responder a essa pergunta? 5. Objetivos, geral e específicos. 6. Hipóteses, se houver respostas provisórias. 7. Delimitação do escopo, o que será e o que não será abordado. 8. Estrutura do projeto, breve descrição das seções seguintes. Essa estrutura garante que o leitor seja conduzido do geral ao específico, entenda o problema e se convença da relevância antes de mergulhar nos detalhes. Vamos detalhar a contextualização, que é a abertura da introdução. Os 3 círculos concêntricos ilustram: círculo externo geral, dados amplos sobre o setor, o país, a relevância global do tema. Círculo médio específico, foco no subtema, no nosso exemplo, resíduos de construção e demolição. Círculo interno problema, a lacuna específica que será investigada. Exemplo com nosso tema RCD, geral. A construção civil é responsável por cerca de 40% dos resíduos sólidos urbanos do Brasil. Dado amplo, contextualiza a importância do setor. Específico, desses, aproximadamente 50% poderiam ser reciclados, mas menos de 20% efetivamente o são. Foca nos resíduos e no baixo índice de reciclagem. Problema: a reciclagem de RCD para uso em concretos é uma alternativa promissora, mas esbarra em questões técnicas como a variabilidade das propriedades dos agregados reciclados, que podem comprometer o desempenho mecânico. Introduz o problema técnico que a pesquisa abordará. Usar dados concretos dá credibilidade à contextualização. Não basta dizer é importante, é preciso mostrar com números, fatos, citações. O problema de pesquisa é a pergunta central que seu trabalho busca responder. Ele deve ser explícito, não subentendido. Exemplo correto: qual é a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de RCD na resistência à compressão e no módulo de elasticidade de concretos estruturais? Exemplo incorreto: este trabalho estuda a influência. Isso é um objetivo, não um problema. O problema é a pergunta, o objetivo é a meta para respondê-la. A formulação clara do problema é crucial porque direciona toda a pesquisa, tudo deve convergir para respondê-lo. Permite que o leitor entenda exatamente o que se quer saber. Facilita a avaliação da coerência com objetivos e metodologia. Apresentado o problema, é preciso justificar por que ele merece ser investigado. A balança com 3 pratos ilustra as 3 dimensões da justificativa: relevância teórica. A pesquisa contribui para o avanço do conhecimento? Preenche uma lacuna na literatura? Dialoga com teorias existentes? No nosso exemplo, podemos dizer: poucos estudos nacionais investigaram sistematicamente o efeito de diferentes origens de RCD nas propriedades mecânicas do concreto, sendo a maioria focada em agregados de demolição, não de construção. Relevância prática. A pesquisa contribui para resolver problemas concretos? Tem aplicação na indústria, na sociedade?
A definição de teores seguros de substituição permitirá que construtoras utilizem agregados reciclados com confiança, reduzindo custos com disposição de resíduos e compra de agregados naturais. Relevância social. A pesquisa beneficia a sociedade de alguma forma? A redução da extração de recursos naturais e da disposição inadequada de RCD contribui para a sustentabilidade ambiental e para a qualidade de vida nas cidades. Uma boa justificativa combina essas dimensões, mostrando que a pesquisa não é um exercício acadêmico vazio, mas tem implicações reais. Vamos ver como isso fica na prática, com o mesmo exemplo. Os cards mostram cada dimensão, relevância teórica. Poucos estudos nacionais investigaram sistematicamente o efeito de diferentes origens de RCD nas propriedades mecânicas do concreto, sendo a maioria focada em agregados de demolição, não de construção. Aponta uma lacuna específica. Relevância prática. A definição de teores seguros de substituição permitirá que construtoras utilizem agregados reciclados com confiança, reduzindo custos com disposição de resíduos e compra de agregados naturais. Mostra a aplicação concreta. Relevância social. A redução da extração de recursos naturais e da disposição inadequada de RCD contribui para a sustentabilidade ambiental e para a qualidade de vida nas cidades. Conecta a questão ambiental e social. Juntas, essas três dimensões constroem um argumento sólido de que a pesquisa é necessária e oportuna. Com o problema claro e a justificativa estabelecida, passamos aos objetivos. Objetivo geral é a meta macro, abrangente, que se pretende alcançar. Deve ser formulado com um verbo no infinitivo que denote ação ampla: analisar, avaliar, investigar, propor, desenvolver. Exemplo: avaliar a influência da substituição parcial de agregados naturais por agregados reciclados de RCD nas propriedades mecânicas de concretos estruturais. Objetivos específicos são as etapas necessárias para alcançar o objetivo geral. Usam verbos mais operacionais: caracterizar, determinar, comparar, quantificar, identificar. Exemplo: caracterizar os agregados reciclados quanto à granulometria, massa específica e absorção de água. Determinar a resistência à compressão axial de concretos com diferentes teores de substituição. Comparar os resultados obtidos com os requisitos normativos para concretos estruturais. Os objetivos específicos devem ser mensuráveis e factíveis. Se cumpridos, garantem que o objetivo geral foi alcançado. É fundamental que haja coerência entre esses elementos. No nosso exemplo, problema: a substituição por agregados reciclados reduz a resistência. Hipótese: reduz, proporcionalmente ao teor, devido à maior porosidade dos agregados reciclados. Objetivo geral: avaliar o efeito da substituição na resistência. Objetivos específicos: caracterizar agregados, moldar corpos de prova, ensaia-los, comparar resultados. Percebam a linha lógica. O problema é a pergunta, a hipótese é uma resposta provisória, o objetivo geral é a ação para responder, os específicos são os passos dessa ação. Se houver incoerência, por exemplo, um problema explicativo com objetivos meramente descritivos, o projeto perde consistência. Com a introdução completa, passamos à revisão da literatura. Se a introdução é a porta de entrada, a revisão é a fundação. Funções da revisão: fundamentar teoricamente o estudo, mostrando que você conhece as bases conceituais. Mapear o estado da arte sobre o tema, identificando o que já se sabe. Identificar lacunas que justificam sua pesquisa. Definir conceitos e categorias de análise, deixando claro como você entende os termos. Evitar duplicação de esforços, mostrando que você não está reinventando a roda. A revisão não é uma lista de autores, é uma síntese argumentativa. Você deve organizar o conhecimento, mostrar relações, contrastar posições e construir um argumento que leve à sua pesquisa. Como organizar essa síntese? Uma estrutura possível é uma organização típica, conceitos fundamentais, definições, classificações, conceitos-chave da área. Por exemplo, o que são agregados reciclados de RCD? Como são classificados? Trabalhos prévios, o que já foi estudado, principais resultados, metodologias utilizadas. Organizar por temas, não por autor,
estudos sobre propriedades mecânicas, estudos sobre durabilidade, etc. Debates e controvérsias, pontos de divergência na literatura. Por exemplo, enquanto alguns autores apontam queda significativa de resistência com o uso de RCD, outros encontram resultados comparáveis aos concretos convencionais, dependendo da origem do resíduo e do tratamento. Lacunas: o que ainda não foi investigado, que justificam sua pesquisa. Poucos estudos investigaram o uso de RCD de obras novas, não apenas demolição, em concretos estruturais com altos teores de substituição. Use citações para embasar, mas com voz própria, não é uma colagem de citações. É você, autor, argumentando apoiado em autores. Para o nosso tema, a estrutura poderia ser: 1. Agregados reciclados de RCD, definição, classificação, processos de obtenção. Aqui você apresenta o objeto de estudo. 2. Propriedades dos agregados reciclados, granulometria, absorção, massa específica e comparação com agregados naturais. Mostra as diferenças que justificam investigar o comportamento no concreto. 3. Concretos com agregados reciclados, estado da arte, trabalhos que investigaram propriedades mecânicas. Você revisa o que já foi feito, destacando resultados e metodologias. 4. Fatores que influenciam o desempenho, teor de substituição, origem do resíduo, tratamento dos agregados, idade. Mostra que o desempenho não é uniforme, depende de múltiplos fatores. 5. Lacunas identificadas. Poucos estudos com RCD de obras novas, falta de dados para concretos estruturais com altos teores, necessidade de investigar o módulo de elasticidade além da resistência. Percebam como a revisão, bem estruturada, leva naturalmente à justificativa da pesquisa. Da teoria, passamos à prática. A metodologia é o coração técnico do projeto. A metodologia descreve como a pesquisa será realizada. Deve ser detalhado o suficiente para permitir que outro pesquisador replique o estudo. Seu objetivo é demonstrar o rigor da investigação e servir de guia para a execução. Funções: demonstrar que os métodos são adequados ao problema. Permitir a avaliação da qualidade técnica. Garantir a transparência do processo. Servir de roteiro para o pesquisador durante a execução. Qual a estrutura típica de uma metodologia? O fluxograma detalhado mostra etapas com decisões e loops. Uma metodologia completa deve conter 1. Classificação da pesquisa, quanto aos objetivos, exploratória, descritiva, explicativa, abordagem, quantitativa, qualitativa, mista, procedimentos, experimental, estudo de caso, survey, etc. Isso situa o leitor. 2. Descrição do local, população à amostra. Onde a pesquisa será feita? Com quem? Com o quê? Se for experimental, descreva os materiais. Se for survey, descreva a população e o plano amostral. 3. Materiais e equipamentos. Lista detalhada, com especificações técnicas, marcas, modelos, precisão. 4. Procedimentos de coleta de dados. Passo a passo do que será feito, em ordem cronológica. Use fluxogramas se ajudar. 5. Procedimentos de análise de dados, técnicas estatísticas, softwares, critérios de análise. Como os dados brutos serão transformados em resultados. 6. Aspectos éticos, se aplicável se envolver seres humanos ou animais, descreva os cuidados e a aprovação no comitê de ética. Quanto mais detalhada, melhor. Vamos ver como isso fica em um exemplo experimental. Classificação, pesquisa explicativa, quantitativa, experimental. Materiais: cimento Portland CPV-ARI, agregado miúdo natural, agregado graúdo natural e reciclado, RCD proveniente de uma usina de reciclagem na região metropolitana, água. Variáveis independentes: teor de substituição do agregado graúdo natural por reciclado, 0%, 25%, 50%, 75%. Variável dependente: resistência à compressão axial e módulo de elasticidade aos 28 dias. Procedimentos: 1. Caracterização dos agregados, granulometria, NBR-NM 248, massa específica, NBR-NM 53, absorção de água, NBR-NM 53.
2. Dosagem do concreto, método ABCP, definindo traço-referência para resistência de 30 m para A. 3. Moldagem, 4 corpos de prova cilíndricos, 10x 20 cm, por teor, total 16 corpos. 4. Cura, 28 dias em câmara úmida, temperatura 23,2 graus Celsius, UR maior que 95%. 5. Ensaios, resistência à compressão, NBR 5739, e módulo de elasticidade, NBR 8522, em prensa hidráulica com capacidade de 100 TF. 6. Análise estatística, a nova one-way para comparar as médias dos diferentes teores, seguida de teste de Tukey, alfa igual 0,05, para identificar diferenças significativas entre pares. Percebam o nível de detalhe. Qualquer outro pesquisador poderia replicar exatamente este experimento. A metodologia inclui, ou é complementada pelo cronograma, que é o planejamento temporal. O gráfico de Gantt simples mostra barras horizontais representando atividades ao longo de meses. O cronograma tem a função de demonstrar a viabilidade temporal da pesquisa. Um projeto pode ser tecnicamente excelente, mas se o tempo proposto for irrealista, ele será considerado inviável. O cronograma deve ser realista, não otimista demais. Inclua margens para imprevistos, para revisões, para dificuldades que certamente aparecerão. O cronograma geralmente tem a seguinte estrutura típica: lista de atividades em ordem cronológica ou lógica. Período, meses, com marcação de início e fim. Pode-se usar uma tabela simples ou um gráfico de Gantt mais elaborado. As atividades devem estar alinhadas com os objetivos específicos e com a metodologia. Vamos ver um exemplo concreto, baseado no nosso projeto experimental. Observem o seguinte gráfico de Gantt e seu conteúdo. Projeto: utilização de agregados reciclados de RCD em concretos estruturais, 12 meses. Atividades: mês 1-2, revisão bibliográfica aprofundada e fichamento, 2 meses iniciais para consolidar a base teórica. Mês 2-3, caracterização dos agregados, ensaios preliminares, 1 mês para preparar os materiais. Mês 3-4, dosagem do concreto e definição dos traços, 1 mês para cálculos e ajustes. Mês 4-6, moldagem dos corpos de prova, 4 teores x 4 corpos igual a 16 unidades, 2 meses para produção, considerando tempo de moldagem e cura inicial. Mês 6-7, cura dos corpos de prova, 28 dias, atividade de baixa intensidade, pode ocorrer em paralelo com outras, como já começamos a redigir a introdução. Mês 7-8, ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade, 1 mês para os ensaios. Mês 8-9, análise estatística dos dados, ANOVA, Tukey, 1 mês para processar e interpretar. Mês 9-11, redação do relatório, artigo e discussão dos resultados, 2 meses para escrever. Mês 11 de dezembro, revisão final, formatação e entrega, 1 mês para os ajustes finais. Observação: atividades podem se sobrepor. Por exemplo, a redação pode começar antes do fim dos ensaios, assim que os primeiros resultados estiverem disponíveis. Como o GIL, 2022, recomenda, o cronograma deve ser detalhado o suficiente para mostrar que você pensou em cada etapa, mas flexível o bastante para acomodar imprevistos. Algumas dicas para não errar no cronograma. Consulte trabalhos anteriores, converse com colegas que já fizeram pesquisas similares. Quanto tempo levou a coleta? Quanto tempo a análise? Use essas referências para calibrar suas estimativas. Divida atividades grandes em subatividades menores. Fazer experimentos é vago. Moldar corpos de prova, ensaiar, analisar são mais específicos e mais fáceis de estimar. Inclua tempo para revisão e correção. Todo mundo subestima o tempo que leva para escrever e, principalmente, para revisar. A redação nunca fica pronta na primeira versão. Considere períodos de férias, feriados, outras disciplinas. Seu cronograma não existe no vácuo. Você tem outras obrigações. Seja realista sobre sua disponibilidade. Seja honesto, melhor um cronograma esticado que se cumpre do que um apertado que falha. A credibilidade do projeto está em jogo. Sintetizando o segundo bloco, introdução, contextualiza,
apresenta problema, justifica, define objetivos. É a porta de entrada. Revisão da literatura. Fundamenta teoricamente, mapeia o estado da arte, identifica lacunas. É a fundação. Metodologia. Descreve como a pesquisa será feita, garantindo replicabilidade e rigor. É o coração técnico. Cronograma. Demonstra viabilidade temporal. A coerência entre esses elementos é fundamental. O problema deve justificar a revisão deve fundamentar a metodologia deve responder ao problema. Tudo conectado. Ao final do texto, mas não menos importantes, vêm as referências. Referências bibliográficas são a lista de todas as obras citadas no projeto. Suas funções: dar crédito aos autores cujas ideias você utilizou. Permitir que o leitor localize as fontes originais. Demonstrar a abrangência da sua revisão. Situar sua pesquisa no contexto da literatura. No projeto, são referências preliminares, podem ser atualizadas ao longo da pesquisa, com a inclusão de novos trabalhos. Mas já devem ser consistentes com o que foi citado no texto. As referências devem seguir uma norma, a mais comum no Brasil é a ABNT, NBR 6023. Mas alguns programas de pós-graduação podem adotar outros estilos, APA, Vancouver. Verifiquem as instruções. Vamos ver rapidamente o formato ABNT para os tipos mais comuns de documento. A norma usada é a NBR 6023. Verifiquem atualizações na plataforma da ABNT ou na biblioteca de sua instituição. Os cards mostram exemplos formatados: livro, sobrenome, nome. Título. Edição. Local, editora, ano. Exemplo, Gil, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 7. Edição Barueri, Atlas, 2022. Artigo, sobrenome, nome. Título do artigo. Título do periódico, local, V volume, N número, P página inicial página final, ano. Exemplo, Silva, J.R., Santos, M.A. concreto com agregados reciclados, uma revisão. Revista Ebracon de Estruturas e Materiais, São Paulo, V15, N3, P115, 2022. Site, autor. Título da página. Disponível em URL. Acesso em data. Exemplo, Coelho, B. Projeto de pesquisa, o que é, como fazer e exemplo prático. Disponível em https://blog.metzer.com/projeto-de-pesquisa/. Acesso em 17 de fevereiro de 2026. Prestem atenção aos detalhes: pontuação, itálico, maiúsculas. Pequenos erros de formatação podem comprometer a imagem de cuidado e rigor do projeto. Não basta ter referências, elas precisam ser de qualidade. Vamos ver alguns critérios de qualidade. Atualizadas. Em áreas dinâmicas, como tecnologia e inovação, usar referências dos últimos 5 a 10 anos demonstra domínio do estado da arte. Em áreas mais consolidadas, como mecânica dos solos, clássicos são bem-vindos, mas combinados com atualizações recentes. Relevantes. Não é quantidade, mas qualidade. Prefira artigos de periódicos respeitados, livros de referência na área, autores reconhecidos. Evite citações de fontes duvidosas, blogs não revisados, sites comerciais. Diversificadas, incluir autores nacionais e internacionais, diferentes perspectivas, mostra amplitude de visão. Coerentes, todas as referências devem efetivamente dialogar com seu texto. Não coloque referências só para encher ou para impressionar. Se não foram usadas, não devem estar lá. Após as referências, podem vir os apêndices e anexos. Apêndices são documentos elaborados pelo próprio autor do projeto. Servem para detalhar informações que, se incluídas no texto principal, o tornariam muito extenso. Exemplos: questionários desenvolvidos, roteiros de entrevista, detalhamento de cálculos, planilhas de dados brutos, memoriais de cálculo. Anexos são documentos de terceiros incluídos para complementar a compreensão.
Exemplos: normas técnicas citadas, artigos de outros autores reproduzidos, com autorização, relatórios técnicos de fornecedores, mapas, plantas. Ambos vêm após as referências e são numerados: apêndice A, apêndice B, anexo A, anexo B, etc. No texto, você faz referência a eles, conforme roteiro apresentado no apêndice A. Vamos ver exemplos concretos para o nosso projeto. A lista mostra: apêndices, apêndice A, roteiro de entrevista semi-estruturada com gestores de construtoras, se fosse um estudo qualitativo complementar. Apêndice B, planilha de dados brutos dos ensaios experimentais, resultados individuais de cada corpo de prova. Apêndice C, memorial de cálculo da dosagem do concreto, passo a passo dos cálculos. Anexos: anexo A, norma NBR 5739, ensaio de compressão, para que o leitor consulte os procedimentos normativos. Anexo B, artigo de referência citado na íntegra, se relevante e com autorização. Anexo 100, relatório técnico do fornecedor dos agregados reciclados, caracterização fornecida pela empresa. Incluir esses materiais demonstra transparência e facilita a compreensão e a replicação do estudo. Sintetizando o terceiro bloco, referências, listagem completa das obras citadas, formatadas conforme norma. Demonstram a base teórica. Apêndices, material de autoria própria, detalhando informações complementares. Anexos, material de terceiros, relevante para a compreensão. Esses elementos fecham o projeto e demonstram organização e planejamento, qualidades essenciais em um pesquisador. Agora, vamos ao último bloco, onde vamos aprender a olhar para um projeto com olhos de avaliador. Até agora, aprendemos a construir projetos. Mas é igualmente importante aprender a avaliá-los. Por que desenvolver essa capacidade? Desenvolve o olhar crítico, essencial para qualquer pesquisador. Aprender a avaliar o trabalho dos outros ajuda a avaliar o seu próprio. Ajuda a identificar pontos fortes e fracos, em propostas, artigos, relatórios. Você se torna um consumidor mais exigente da literatura. Prepara para avaliações. Você será avaliado por orientadores, bancas, comitês de ética, agências de fomento. Saber como os avaliadores pensam é uma vantagem. Melhora a qualidade do seu próprio projeto. Ao ver exemplos, bons e ruins, você internaliza critérios e evita erros comuns. Quais critérios usar para avaliar um projeto? Vamos listar os principais. Relevância. O problema é importante? A pesquisa contribui para a área, teórica ou praticamente? Clareza. Os objetivos são claros? A redação é compreensível? O problema está bem formulado? Coerência. Há alinhamento entre problema, objetivos, hipóteses e metodologia? Tudo se conecta? Viabilidade. É possível realizar com os recursos e tempo disponíveis? O cronograma é realista? Rigor metodológico. Os métodos são adequados ao problema? Estão bem descritos? Permitem replicação? Originalidade. A pesquisa acrescenta algo novo? Não é mera repetição do que já se sabe? Referências. São atuais, relevantes, bem citadas? A revisão cobre o essencial? Esses critérios são usados por agências como CNPq, CAPES, FAPESP, e também por orientadores e bancas. Conhecê-los é meio caminho andado para um projeto de qualidade. Utilizando o checklist no slide, façam uma análise crítica sobre o projeto que foi utilizado nesta aula como exemplo. Você acha que ele está bom o suficiente? E este exemplo do slide? Vamos avaliar a seguir. Comecemos pela relevância e clareza do projeto. O problema está claramente formulado? A justificativa convence sobre a importância da pesquisa? Os objetivos são específicos e mensuráveis? O título reflete adequadamente o conteúdo? No nosso exemplo, o título é claro e informativo, especifica o material, resíduo de borracha de pneus, a aplicação, pavimentos asfálticos, e o recorte geográfico, região norte. O problema deve estar formulado na introdução como pergunta. A justificativa deve mostrar relevância ambiental, destinação de pneus,
econômica, redução de custos, e técnica, melhoria de propriedades. Os objetivos devem ser específicos: caracterizar a borracha, determinar teores ótimos, avaliar propriedades mecânicas, comparar com asfalto convencional. Agora, coerência e viabilidade. Há coerência entre problema, objetivos e metodologia? A metodologia é detalhada o suficiente? Permite replicação? O cronograma é realista para as atividades propostas? Os recursos necessários estão disponíveis? No projeto modelo, a metodologia deve detalhar origem da borracha, processamento, teores a testar, dosagem do asfalto, ensaios, estabilidade Marshall, módulo de resiliência, etc., análise estatística. O cronograma de 12 meses deve prever tempo para revisão, caracterização, moldagem, ensaios, análise e redação. É preciso verificar se a universidade tem os equipamentos necessários ou se há parcerias. Chegamos ao final da nossa aula. Vamos recapitular a jornada. Pré-textuais, título, resumo, palavras-chave, a primeira impressão. Textuais, introdução, revisão, metodologia, o corpo da proposta. Pós-textuais, referências, apêndices, anexos, o fechamento. Cronograma, planejamento temporal realista. Análise crítica, capacidade de avaliar projetos usando critérios consistentes. Um projeto de pesquisa bem estruturado é aquele em que todos esses elementos se articulam de forma coerente, clara e viável. É o mapa que guiará a sua jornada acadêmica. Na próxima aula, começaremos a transição do projeto para o artigo científico. Veremos a estrutura e redação do artigo, começando pelos elementos pré-textuais e a introdução. Será o início da transformação do planejamento em produto final. Seguem as referências utilizadas. Agradeço a atenção. Até a próxima.